Oi garotos e garotas dessa minha internet, o meu nome é William Miller e hoje eu vou contar pra vocês a história do pior voo da minha vida. Então, para começar, eu vou contextualizar o ano em que tudo aconteceu. Foi no ano de 2017, em agosto, no início de agosto mais ou menos, em que eu fiz a minha primeira viagem. Sozinho, nunca tinha viajado de avião e tampouco para outro país. E então eu, como todo bom pobre, eu comprei minha passagem pela internet em uma promoção de um site de milhas. E então eu fazia. O meu destino era Buenos Aires e eu fazia um voo para Curitiba, de Curitiba para São Paulo e de São Paulo para Buenos Aires. Então um voo que demoraria mais ou menos umas 2 horas, levou mais de 10 horas para finalizar. E eu peguei o primeiro voo, tudo certo, né? Antes eu já tinha feito uma pesquisa, não sabia como que era, então eu dei uma olhadinha na internet, como era o passo a passo mais ou menos para pegar um primeiro voo, ainda mais sozinho. E eu fui para Curitiba, até aí tudo bem. Teve uma turbulência no caminho, mas nada demais. E ok, segui. Fui de Curitiba para São Paulo. Cheguei em São Paulo, em Guarulhos, um aeroporto gigante. Eu tinha 45 minutos. Eu pensei, 45 minutos, né? Dá tempo de conhecer praticamente o aeroporto todo. Doce ilusão. Mal deu tempo de descer do avião e correr pro meu portão de embarque, porque eu já estava atrasadíssimo. Levei 45 minutos para cruzar todo o aeroporto e chegar no meu portão de embarque. Cheguei justo assim no tempo, sobrou uns 5 minutos mais ou menos, e então eu peguei o voo. Até aí, tudo bem, né? Tinha alguma turbulência ali em Curitiba, e de Curitiba para, perdão, do Rio Grande do Sul para Curitiba teve uma, mas nada demais. De Curitiba para São Paulo também teve uma, mas para mim era normal, não era nada absurdo. E de São Paulo para Buenos Aires foi onde tudo aconteceu. Bom, eu não sabia falar espanhol, não conhecia ninguém, eu vim sozinho e me joguei assim na cara e na coragem, né? Eu vim para morar em Rosário, mas antes eu fiquei alguns dias em Buenos Aires para conhecer, me adaptar, ver como é que era, porque eu nunca tinha viajado para lá, né? Eu não conhecia. Então eu entrei no avião, ok, meu assento, tudo certo. E aí começou a passar o tempo. Eram mais ou menos 2 horas de São Paulo para Buenos Aires. E aí eu assisti um filme até aí, tudo certo, né? Tinha várias pessoas no voo, não era um voo só, com poucas pessoas. E durante o caminho começou uma turbulência, outra turbulência, mas né, turbulência tem praticamente todo o voo. E eu sou muito observador, né? Então eu assisti um filme, né? Olhei ali um folhetinho do voo e eu observava bastante as pessoas, porque eu sempre faço isso, né? Onde eu vou, se eu não tô fazendo nada, eu observo as pessoas. E comecei a observar. Aí tinha pessoas mais velhas, né? Mais velhas, assim, meia idade mais ou menos, mais velhas que eu. Tinha muita gente nova. Ao meu lado, assim, tinha um casal de idosos e do outro lado tinha um casal de... eram mais ou menos adolescentes, assim, eu não sei a idade bem que tinham, mas eu acredito que entre 15 e 16 anos. E esses eram as pessoas que estavam próximos a mim. Depois, mais pra frente, tinha outras pessoas e pra trás também, né? E eu sei que em determinado momento o avião ele faz uma... Eu não sei como chama bem a posição que fica, mas ele fica praticamente lateralizado assim em determinada região. E aí a gente consegue observar a água embaixo, assim, como se estivesse olhando realmente para baixo e estivesse vendo o chão repleto de água, né? Aí, tá, pra mim era algo diferente, mas era algo, né, normal, digamos assim. Não apresentava nenhum risco. E então eu observei tudo, né? As pessoas, geralmente, quem não tá acostumado a fazer viagens, fica em silêncio e observa mesmo, né? Observa a paisagem e tudo. E eu também observava, mas volta e meia observava as pessoas à minha volta para ver o que estava acontecendo e tudo mais. E para observar mesmo, sem motivo nenhum, só para ver o que estava se passando no voo. Aí estávamos lá
bem contentes, observando a água. E depois de alguns minutos começou uma turbulência, outra turbulência. E ok, eu tava assistindo lá, coloquei o fonezinho e fui assistir um filme. Aí comecei a assistir o filme, daqui a pouco, em determinado momento, eu vejo que tá sacudindo muito o avião. E aí eu achei, aquilo foi um pouco desconfortável. Até determinado momento tava tudo certo, né? Parecia que tava me embalando em uma rede. Mas depois começou a ficar desconfortável aquilo, porque tremia demais e dava uns impactos assim quando tremia, né? Aí eu achei aquilo um pouco diferente, tirei meu fonezinho, parei de assistir o filme e comecei a observar o entorno. Aí eu olhei assim para um lado, o casal de idosos já estavam de mãos dadas, se percebia a força que eles faziam, né, ao dar as mãos. E aí eu já fiquei um pouco, assim, receoso, né? Porque a gente olha assim pro lado, tá o casal de mão dada, já praticamente se despedindo. Aí eu olhei pro outro lado, o casal de jovens, agarrados no assento, e com uma expressão no rosto de desespero. Aí eu mesmo comecei a ficar um pouco mais desesperado. Não desesperado, mas um pouco mais ansioso, né? Aí eu viro para um lado, viro para o outro e percebo que as pessoas estão ficando desesperadas também. E o voo cada vez mais tremia, e turbulência, turbulência, turbulência. Até aí, tava bem, mas não tava, né? Não tava caindo, tava tudo certo. Aí, em determinado momento, eu vejo que passa correndo um comissário. E eu, rapidamente, né, parei para assistir aquela situação, o que tava acontecendo. Aí passou, foi para dentro da cabine e o voo tremendo e turbulência, 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 turbulência. E ok, e aí eu comecei a ficar mais desesperado ainda, né? Quando a gente vê um comissário correndo, alguma coisa não está tão bem assim. Então eu vi que correu outro comissário, sentou no assento e afivelou bem, mas bem o cinto, né? Quando o comissário correu e afivelou o cinto, aí eu falei, opa, tem alguma coisa de errado. E aquele voo começou a tremer, turbulência, turbulência, turbulência. E a gente escutava assim no fundo as taças quebrando, pá, pá, quebrando dos dois lados que tinha acesso, né? E aí eu vi que tava realmente feia a coisa. Aí eu virei pro lado, o casalzinho de idosos, coitadinhos, já estavam assim rezando os dois juntos, né, se despedindo por toda a vida que tiveram juntos e tudo mais. A gente escutava, assim, um pouco, né? Não dava pra escutar bem o que se falava, porque quando dava a trepidação, quando tremia muito forte, a turbulência era muito forte, que dava aquele impacto, as pessoas davam um gritinho junto. Então a gente não escutava bem o que estava acontecendo. Mas dava pra escutar as pessoas rezando, dava pra escutar as pessoas se despedindo. E aí eu comecei a pensar, né? Meu Deus, eu esperei praticamente da minha adolescência em diante, eu esperei todo o tempo para vir para cá, para morar aqui, né? Para cursar medicina, enfim, seguir minha vida, ou começar a minha vida aqui. E eu vou morrer justamente agora, né? Tinha acabado de passar o aniversário de 1 aninho da minha filhada. Fazia uma semana, eu só esperei passar o aniversário dela para poder viajar. E eu pensei, meu Deus, eu não vou ver ela crescer, eu não vou ver meus pais, não vou ver meus irmãos, né? Eu vou morrer. Era o que eu pensava, né? Pronto, vai cair, eu vou morrer. Aí eu observava em volta a janela e eu via água, só água. Aí já começa a passar na cabeça da gente, né? O começo, a introdução do voo, né? Dos assentos flutuantes e tudo mais. E eu pensava, meu Deus, isso vai cair. E eu vou me agarrar no assento e eu vou flutuar. A gente sempre acha, né? Que a gente vai sobreviver e vai ser a história do ano. E eu pensava, meu Deus, isso vai cair, eu vou me agarrar em um assento desses e eu vou flutuar em, não sei, uma semana até alguém me encontrar, né? Aí eu pensava, meu Deus, se eu sobreviver, eu vou escrever um livro. Eu vou ficar famoso, porém vivo, né? Mas vou ter uma história pra contar. E aquilo tremia e passava sempre aquele filme na cabeça da gente, né? Várias coisas que aconteceram no decorrer da minha vida passava junto naquele momento e olhava pro lado e as pessoas rezando, se despedindo de mãos dadas. Os adolescentes agarrados com uma força naqueles assentos. E aí
aquele barulho de fundo quebrando aquelas taças, aqueles copos, né? E eu só pensava nisso, eu vou morrer ou eu vou sobreviver, vou escrever um livro e vou ficar super famoso, né? Tirava alguma coisa boa da história que tava horrível, né? Aí teve muita turbulência. E aí começou a estabilizar, a gente já estava próximo também a Buenos Aires, começou a estabilizar. Foi estabilizando, até que parou. E quando dava aqueles impactos assim, a gente escuta, né, o grito das pessoas atrás. E aí dava aqueles impactos até que foi indo, foi tranquilizando. E aí eu vi que a turbulência acabou. Acabou a turbulência, mas eu observava ao entorno e as pessoas continuavam agarradas com força, como se o avião fosse cair. Como se elas estivessem segurando o avião pelas mãos, né? E o casal ali de mãozinhas dadas, fazendo força assim com os dedos. E aí acalmou, até que chegou quando o voo aterrissou. Era assim, uma gritaria em todas as línguas que vocês possam imaginar. E assobios, e palmas, e palmas, e palmas, e palmas. E aí todo mundo agradecendo, porque, né, não caiu o avião. E os comissários começaram a desafivelar o cinto. Bom, quando eles já desafivelaram, a gente sabia que estava tudo bem, né? Porque se eles ficaram desesperados, é porque a coisa não estava tão boa assim. E aí tranquilizou. Aí saímos, né, do avião. Todo mundo feliz, as pessoas, até gente que esqueceu até mala dentro do avião, acho que saiu tão eufórico assim, que acabou esquecendo e voltou para buscar. E aí eu cheguei, desci do avião, não sabia falar nada de espanhol. Na minha cabeça, né? Vou morar em outro país que fala espanhol, mas eu não sei falar espanhol, né? Aí desci, fiquei lá, continuei com a minha tática de observar, né? Aí observei que tinha um quiosque assim, tinham duas pessoas, não dizia bem o que era só um quiosque desses de aeroporto mesmo, e era para remis. Remis, para quem não sabe, é como se fosse um táxi, um Uber, mas mais informal. E aí eles perguntaram se eu queria, eu acabei pegando remis para ir até o local onde eu estava hospedado, né? E deu tudo certo, eu cheguei lá, me virei no portunhol, mais português que espanhol, né? Porque a gente fala um portunhol e acha que tá arrasando, que é praticamente um bilíngue, né? E na verdade a gente só tá falando português, com o sotaque de espanhol. Mas esse é assunto para outro vídeo, tem muita história aí de quando eu cheguei aqui. Alguns micos, tem muitos talvez. Mas deu tudo certo no final, chegou bem, chegamos vivos, estou aqui, né, não caiu o avião, mas assim, chegou ali, no cantinho, e não só eu, como todo mundo imaginou mesmo, né, que fosse cair o avião e não fosse sobrar ninguém, ou talvez fossem sobreviver agarrados no assento flutuante. Bom, o vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e até logo!